Senhora Presidente, senhores deputados e, antes de mais, gostava de cumprimentar os signatários deste manifesto e deste documento de reflexão e, em particular, o Dr. João Salgueiro, que já nos disse coisas tão interessantes aqui hoje. E as minhas perguntas tenho várias perguntas que estão, sobretudo, relacionadas sobre como é que acha que pode funcionar um setor bancário em Portugal. E nós temos falado muito sobre a natureza do capital da banca e sobre o tamanho ideal de um banco. Eu não tenho assim uma opinião extraordinariamente formada sobre isso, mas acho que, sobretudo, para termos uma banca que funcione, há questões muito importantes que hoje abordámos muito pouco. E eu realçaria algumas. Em primeiro lugar, a questão da rentabilidade do setor bancário. Nós falamos muito do tamanho do banco, não é? E eu compreendo as preocupações de haver bancos demasiado grandes para falhar. Não foi o caso em Portugal, que independentemente do tamanho, quando tiveram que falhar, falharam todos. Portanto, acho que aqui em Portugal, enfim. Mas a realidade é que nós estamos num momento em que a rentabilidade do setor financeiro está muito reduzida. E, em particular, tem essa circunstância especial de termos umas taxas de juros muito baixas e como as taxas de depósito não podem... enfim, não é que não possam, mas não faz sentido e não baixam como as taxas de crédito, isso torna as margens muito pequenas e muito comprimidas e, portanto, limita a rentabilidade do setor financeiro. O que compromete realmente a capacidade do setor financeiro também de fazer o trabalho que deve fazer, que é oferecer crédito às empresas e contribuir para o desenvolvimento da economia. E, portanto, eu acho que isto é uma questão muito importante que nós hoje passamos um bocadinho ao lado e que gostava de saber qual é a sua opinião sobre este assunto. E depois temos a questão, e isto é uma questão mais larga, e eu acho que aqui em Portugal realmente fala-se muito pouco sobre isto, que está relacionado com a rentabilidade e também com a consolidação, que é em que medida é que nós conseguimos evitar uma certa consolidação, e esta é uma pergunta muito genuína, eu gostava muito de saber a sua opinião, tendo em consideração que nós estamos a assistir a um fenómeno a nível europeu, do qual não se fala em Portugal, na realidade, que é a forma como está a acontecer um processo de desintermediação financeira por causa das novas tecnologias, em particular. Em vários países, incluindo a Inglaterra, há vários serviços que são utilizados, que são feitos através de plataformas. Isto está a acontecer e, no fundo, a concorrência financeira está a acontecer não só porque existem não tanto a nível de bancos, mas bancos e outras instituições e plataformas tecnológicas diferentes que instilam e criam concorrência no sistema e contribuem também para reduzir esta rentabilidade. Portanto, eu acho que se ultrapassou o momento em que nós dizíamos que é preciso que os bancos sejam competitivos, simplesmente neste sentido, em que agora há muitas outras plataformas e outros intermediários financeiros e outras instituições, digamos, que prestam serviços algo semelhantes. E gostava de saber a sua opinião sobre isto, porque eu acho que isto é uma questão de mais longo prazo. Há bocado tinha referido aquela questão muito interessante da Caixa, que o facto de não ter resultados de muito curto prazo era um benefício. E eu acho que aqui em Portugal temos de pensar também na questão de longo prazo do setor financeiro e esta questão acho especialmente importante. E depois, outra questão que sempre me preocupa, e ao longo dos anos em Portugal temos realmente falado um bocadinho sobre isto, mas sem grande solução, por enquanto, é, de novo, em vez de falarmos sobre a origem do capital, acho que faz falta falar mais sobre o governo de empresas em geral e o governo do setor financeiro em particular. Falou há bocado de uma forma muito interessante na forma como tinha resolvido, não era resolvido, mas enfim, tinha... tratado desse problema na Caixa, sob a sua direção, e eu gostava de saber a sua opinião, como é que acha que nós podemos criar um governo societário, e em particular o governo do setor financeiro, mais sustentável. Existem vários modelos para isto, existe um modelo chamado modelo europeu, que é baseado no alemão, existe um modelo inglês, existe um modelo americano. Em Portugal não se sabe bem qual é o modelo, é o que basicamente apetece e acho que não tem, em muitos casos, funcionado necessariamente muito bem, então é preciso evoluir. E aqui eu acho que é importante nós referirmos que vários dos bancos que tiveram problemas não tinham, a questão não era o capital estrangeiro, era mesmo
mesmo problemas de gestão e problemas de governo da empresa de bancos que eram detidos por portugueses. Portanto, eu acho que nós estamos a falar do capital estrangeiro, está, no fundo, a afastar estas questões que são fundamentais antes de chegarmos qual é sequer a origem do capital. Portanto, é importante perceber como é que podemos pôr os bancos a funcionarem bem. E se tiver mais uns 30 segundos, a última questão que eu queria pôr era sobre a poupança nacional. E a poupança nacional é uma questão que me preocupa especialmente porque nós tivemos um período em que tivemos uma quebra muito grande da poupança, depois uma ligeira recuperação e agora voltou a cair outra vez. Isto preocupa-me porquê? Porque, de novo, nós falamos na origem do capital, mas a origem dos fundos sem poupança continua a ser estrangeira. Então, nós temos que sempre, obrigatoriamente, convencer pessoas a investir em Portugal. Agora, fechar o mercado de capital, dizer daqui não sai nada, não vai atrair ninguém. Não vai atrair nenhum investidor estrangeiro a investir em Portugal. E, portanto, eu gostava de saber... primeiro, qual é a sua opinião sobre este assunto e depois se acha que a atual política do Governo é compatível e favorável ao aumento da poupança, porque a política é diferente, não é? Aumento do consumo. Mas não se vê grande coisa do lado da poupança, que eu acho que no longo prazo é fundamental. Muito obrigada, Sra. Presidente.